O governo federal agiu depressa e já lançou o edital para substituir os médicos cubanos que estão saindo do programa Mais Médicos. Não é uma tarefa fácil, porque eles representam um pouquinho mais da metade do total de médicos. São 8.000 cubanos, eles estão em quase 3.000 municípios e em uma grande parte deles, uns 1.500 municípios, só existem médicos cubanos. A primeira parte dessa missão difícil é fazer essa substituição de médicos. A outra parte é fazer com que os médicos que entrarem efetivamente se lancem ao trabalho, vivam com aquela comunidade, atuem lá diariamente, cumprindo rigorosamente o seu esquema de trabalho. É inegável, é fato, todo mundo sabe que muitos médicos em cidades pequenas são contratados, mas não comparecem muito pouco, não prestam um serviço de boa qualidade. A gente ouviu essas histórias a vida inteira. Médicos que não cumprem seu expediente, que são pagos, mas não trabalham, não constituem nenhuma novidade na história do nosso sistema público de saúde. No entanto, reportagens e a população atestam que estes cubanos efetivamente estavam lá atuando e eram muito queridos pela comunidade onde atuavam. Então, médicos interessados certamente a gente terá. Não sei se total essas 8.000 vagas serão preenchidas, mas é de se esperar que sim, né? Afinal, um salário de R$11.000 não é qualquer um que está ganhando mesmo na área da medicina, mas é preciso dedicação e isso as comunidades devem cobrar, porque elas estavam tendo esse benefício e agora correm o risco de perder. Em geral, quem se forma em medicina no Brasil são pessoas de classe média alta, que podem pagar os custos de um curso de medicina que é caríssimo mesmo quando se faz numa universidade pública. Então, são poucas as pessoas pobres que conseguem acesso a essa condição de se formar em medicina. E aí o sujeito nasceu, cresceu, viveu a vida inteira num ambiente de muito conforto, com internet, com opções de lazer na cidade grande em que ele mora, etc. É difícil para essa pessoa encarar uma rotina numa cidade pequenininha de menos de 20.000 habitantes, isolada lá nos sertões, isolada na floresta amazônica. Eu não estou aqui com isso condenando essas pessoas, dizendo que elas são malvadas, perversas, desumanas, coisas desse tipo. É normal essa acomodação. Os médicos cubanos, ao contrário, vêm de um país pobre, um país muito pobre. A precariedade que eles encontram aqui é igual ou pior um pouco ou melhor um pouco a situação do que a precariedade em que eles cresceram e viveram em Cuba, que é um país efetivamente pobre. E a rotina deles, isso aí a gente não pode negar, a formação deles já é voltada para esse aspecto mais humanitário, mais solidário, porque isso é uma maneira de proceder, de viver naquele país. Não vamos entrar aqui, pelo amor de Deus, naquela discussão imbecil sobre direita e esquerda nesse caso. Não vamos entrar aqui naquela discussão cansativa de gente que só consegue enxergar a esquerda ou só consegue enxergar a direita como virtuosas, mas falar do que acontece na prática. Então, esses médicos cubanos estavam dando conta do serviço. Os médicos brasileiros precisam dar conta do serviço também. Muitas dessas comunidades que tiveram esses médicos cubanos durante todo esse período jamais tinham tido médicos. Jamais tinham tido médicos. Então, ainda que eles não estivessem em condições ideais, que a estrutura não fosse adequada, como muitos médicos brasileiros se queixam e dizem que não vão lá porque não tem uma estrutura adequada e tem até medo de ser responsabilizados no caso de situações em que os pacientes venham a piorar ou até morrer, e aí o médico acaba virando, entre aspas, o culpado, mas é o culpado efetivamente para quem está ali passando por aquela situação, pode até vir a ser processado, etc. Mas ainda que essas condições ideais não existam, essas pessoas dessas pequenas cidades estavam sendo beneficiadas, porque é melhor ter um médico do que não ter médico nenhum. Isso me parece óbvio, né? Embora até disso tenha gente que discorde. Agora, essas comunidades ficarão sem médico ou terão um médico e um médico trabalhando efetivamente? Essa é que é a grande questão a ser resolvida, já que
o governo cubano deu essa rasteira, né? Deu uma rasteirazinha no governo Bolsonaro futuro, porque criou um problema que já está sendo o início da solução providenciada ainda no governo Temer, mas é preciso saber, é preciso verificar ao longo dos próximos meses se o programa Mais Médicos vai continuar a funcionar de forma efetiva.